falei tanto sobre encantamento, sobre documentação, sobre a importância de resgatar nossas memórias sobre o vivido e trazendo sempre a reflexão de que nenhuma prática ela consegue ser reflexiva se não refletirmos sobre as motivações, sobre as circunstâncias, sobre as coisas que deram certo, sobre as coisas que não deram certo, sobre o que nos levaram a escrever, a construir, a pensar, a planejar, a elaborar. Isso é um resgate de Madalena Freire, quando ela fala que todo início de ano, as reflexões do passado, do que já foi vivido, ela é que deve ornamentar as escolas, ela é que deve ser a história daquela turma, a história daquela escola, para abrir novas possibilidades de reflexão. E é nesse sentido que eu estou trazendo como reflexão pessoal, como resgate histórico, resgate dos valores que carregavam naquela época, que me motivaram nas épocas em que eu construía uma instalação, que eu refletia sobre essa instalação. Eu vou trazer hoje uma reflexão sobre vídeo instalação. Paulina Lapola, no livro Experiências Artísticas com Instalação, ela traz o vídeo instalação como uma expressão, como um recurso. Eu vou ler aqui na página 48. O vídeo instalação é uma forma de expressão artística que usa o vídeo como componente central e brinca com as dimensões e percepção da realidade. Estou trazendo isso porque durante muito tempo, em 2016, 2017, 2018, eu utilizei os vídeos em instalação. E eu fui refletindo sobre o que me motivaram inicialmente. E eu vou fazer uma partilha dessa história, desse meu percurso. Em 2014, 2015, 2016, na escola em que eu estava, tinha o tempo da televisão para cada professor. Então nós dividíamos aquele tempo para colocar filme, para colocar desenhos. E eu comecei a refletir sobre não a inutilidade da televisão, mas o que eu poderia utilizar na televisão. Então eu passei não a colocar filmes, desenhos, porque isso eles teriam em casa. É importante, é bacana, é divertido. Existem possibilidades de se utilizar, sim, muitos vídeos na escola, mas eu queria algo diferente. Minha motivação era que isso se tornasse uma expressão, uma forma de comunicação das crianças. Então eu passei a refletir sobre a televisão e o uso dela. Eu comecei a gravar as crianças nas interações, nas brincadeiras, nas descobertas do jardim. E eu coletava isso no tempo do planejamento e eu passava no tempo da televisão da minha sala, da minha turma, os vídeos das crianças. Eu comecei a utilizar esses vídeos para eles se verem, para eles se perceberem, como eles sentiram. E aí eu fazia uma reflexão também sobre o direito de imagem, o direito de que a autorização de imagem, o assentimento e o consentimento, a diferença entre um e o outro. Temos a autorização dos pais, mas a gente precisa também dessa autorização das crianças, de se verem o que elas gostavam, o que elas não gostavam, por que elas não gostavam. Então eu passei a utilizar muito o vídeo das crianças para elas mesmas. Começamos a usar o data show com essas experiências, com a água escorrendo, com experiências com recursos da natureza, folhas. Então eu comecei a filmar folhas, o barulho da minha pisada nas folhas secas da árvore. Eu passei a gravar as árvores do nosso jardim, do nosso contexto, e projetar isso no data show. E as crianças começaram a se envolver com o externo da sala de referência da turma, com as coisas da nossa sala, com a pesquisa, né? A criança pesquisadora, o que é que tinha ali por trás, onde estavam aqueles recursos. E depois eu fui utilizando, como a Lapola fala, sobre as utilizações do vídeo instalação.
eu passei a refletir nesse mesmo período sobre as documentações, sobre as nossas, como tornar isso documentação pedagógica, como processo de envolver a família na escola. Então eu comecei a convidar as famílias no final do dia, no final da semana, a se envolverem nessas instalações, nesse vídeo instalação. Então eu passei a fazer recursos da natureza, rios, mares, experiências com as crianças com os vídeos de instalações, com som de pássaros, caçando os passarinhos, e as famílias também passaram a ter esse tipo de experiência, porque para que ela compreendesse o meu trabalho, a família precisava também estar envolvida nesse processo, viver isso, participar disso. E eu vou deixar hoje um pequeno vídeo dos momentos das crianças em um vídeo instalação. Eu documentei como ilhas telúricas, mas é claro, refletindo sobre isso, eu sei que o brincar telúrico, ele vai muito mais além do que uma videoinstalação. Ele não é apenas e exclusivamente brincar com projeção de algo que foi da natureza. A criança precisa estar em contato. Andar descalço na escola, brincar no jardim com o pé descalço, sentir a terra, brincar e se envolver com a matéria e a materialidade dos recursos naturais, sentir o vento. Então passamos a andar estendendo as mãos, sentindo o vento na escola, deitávamos no chão olhando para cima, brincávamos aquela brincadeira tão antiga das nuvens, de ver e brincar com as nuvens, de brincar com a chuva, de observar com espelhos invertidos a chuva. E são muitas as possibilidades do brincar telúrico. Ao longo dessa semana, eu vou estar compartilhando reflexões sobre os vídeos, instalações, sobre as instalações de jogos, sobre brincadeiras que as crianças conseguiram com o nosso cubo, sobre as formas de pensar o cubo, explorar o cubo, adentrar o cubo, viver narrativas com o cubo.